Olá, meu nome é Kátia, eu sou educadora e contadora de histórias. E eu estou aqui hoje para trazer o universo da palavra para você. Esse universo que me enche de encanto. E me enche de encanto porque ele me permite viajar sem sair do meu lugar. Algo tão necessário nos tempos que vivemos. Como precisamos realmente viajar sem sair do lugar. Hoje eu estou aqui, num ponto da América, mas eu posso, através das histórias, ir a qualquer lugar. Eu posso me ver, de repente, no alto de um castelo, repleto de aventuras, por volta da Europa. Eu posso, por exemplo, estar numa caverna, escondida de tudo, lá nos fundos do Alasca. Eu posso estar agora numa aldeia indígena, convivendo com as pessoas de lá e ouvindo as suas histórias. E assim a gente vai viajando sem sair do nosso lugar, porque vai começar a nossa volta ao mundo através das histórias. Dizem que há muito tempo atrás, num tempo em que os bichos falavam, as histórias não existiam sobre a Terra. As pessoas e os animais conviviam, conversavam, mas não tinham as histórias para contar. As histórias não ficavam na Terra e eles não sabiam muito bem onde é que elas ficavam, sabiam que elas existiam. Porque às vezes, quando o vento vem, eles escutavam alguma coisa, mas não tinham certeza. Pegavam fragmentos das palavras, das narrativas, mas não conseguiam fechar uma história. Era uma pena. E assim, quando o dia amanhecia na savana africana e o sol alaranjado tornava o dia denso, eles trabalhavam o dia inteiro, iam para lá e para cá, debaixo do sol escaldante. Traziam no final do dia muitas conversas. Falavam sobre as plantações, falavam sobre o tempo, falavam sobre as doenças, mas achavam que aquilo era pouco. Era pouco porque, afinal de contas, não basta que a gente vislumbre as cores do dia, não basta que a gente vislumbre as cores das pessoas. Eles olhavam, por exemplo, para as plantações, viam o verde das matas e pensavam como aquilo era bonito, como aquilo tinha magia, mas achavam que talvez aquela cor devesse se misturar com algo a mais para dar uma terceira coisa. Mas como? Como? Quando chegava a noite, o sol se punha e vinha uma escuridão imensa. As noites na savana são muito escuras. E eles ficavam lá, conversando, olhando as estrelas, vislumbrando seu brilho. Mas faltava alguma coisa. Quando iam dormir, não encontravam nem nos seus sonhos histórias que dessem sentido à vida. E já imaginou o que é não ter sonho? Pois se você não tem histórias, se você não tem os fatos, os acontecimentos narrados, como é que você pode imaginá-los? Então as noites, no fundo, eram tristes. Sentar à fogueira e ver o fogo crepitar era bonito.
e formava imagens na cabeça das pessoas que se misturavam com as estrelas, mas era pouco. Então, um dia, a mãe de uma família africana, chamada Mazanendaba, resolveu que ela iria procurar as histórias. Eles moravam na beira da praia. Amanhecia todos os dias vislumbrando o azul do mar. O mar era muito bonito. As águas corriam, indo e vindo para lá e para cá, e murmuravam alguma coisa também. Então eles sabiam que havia alguma coisa nas águas, mas não tinham ideia do quê. O marido disse à esposa: pergunte aos animais. Os animais são sábios, eles devem saber onde andam as histórias. Afinal, há animais em todos os lugares. Há animais nas terras, há animais nos ares, há animais nas águas. Não é possível que eles não saibam de onde o vento traz as histórias. Assim, Mazanendaba se pôs a andar. Olhou para o mar, mas ele estava muito calmo. Talvez os animais estivessem muito distantes. Ela se pôs a entrar pela floresta para encontrar os animais. O primeiro que ela encontrou foi uma lebre, de orelhas enormes. A lebre, com seu focinho serelepe para lá e para cá, não queria parar para ouvi-la, mas ela chamou: ei, ei, diga para mim, lebre, você sabe onde estão as histórias? A lebre, apressada que era, olhou para ela e disse: histórias? Eu conheço histórias, mas... e saiu correndo. A lebre não conhecia as histórias, mas não quis dizer isso. Mas a Nendaba continuou andando e encontrou, então, uma babuína. A babuína estava apressada com seus filhotes, não queria também parar para ouvi-la, mas a Nendaba foi muito educada e perguntou: por favor, vejo que você está aí, em companhia dos seus filhotes. Eles estão alegres. Com certeza você deve contar histórias para eles. Você sabe onde estão as histórias? Onde eu posso encontrá-las? A babuína, nervosa que estava com aqueles macaquinhos, trabalhosos, teimosos, olhou bem para ela e disse: o quê? Você quer histórias? Vocês humanos são engraçados. Vocês dão casa, dão comida, dão roupa para os filhos de vocês e vocês ainda querem histórias? Ainda bem que eu não sou mãe de humanos. Humanos dão muito trabalho. E a babuína saiu sem nem querer saber de Mazanendaba. A mulher continuou andando. Cada bicho que ela encontrava, às vezes passava por ela tão depressa que ela nem tinha tempo de perguntar. Ao final do dia, ela encontrou a coruja. A coruja estava dormindo. Mazanendaba chamou-a devagarzinho: coruja, coruja, me ajude. A coruja acordou assustada, perguntou o que acontecia. Você sabe onde estão as histórias? Queria tanto contar histórias para os meus filhos. A coruja, aturdida porque acabara de acordar, olhou para ela e ralhou. Ora, mas você não sabe que eu caço à noite? Então durante o dia eu tenho que dormir? Ora, por favor, eu não sei onde estão as histórias e nem estou disposta a procurar para você. A coruja bateu as asas e voou. Mas a Nendaba se entristeceu. Sabia que tinha uma vida boa. Seu marido, Zenzele, era um escultor, um homem muito hábil. Sempre que ele via um animal em qualquer lugar, ele corria para casa e esculpia em madeira, em pedra. Muitas coisas eles imaginavam vendo os trabalhos do marido, mas não conseguiam organizar o roteiro. Faltava alguma coisa. Mas, como ninguém estava disposto a ajudá-la, ela foi voltando para casa.
Afinal, a noite estava chegando. No caminho, ela encontrou o elefante. O elefante vinha vindo cansado, mas como ele era muito gentil, parou para cumprimentá-la e ela contou da sua angústia, pois ele perguntou por que ela estava tão tristinha. Quando ela contou que queria as histórias, o elefante então lhe disse: olha, eu não conheço nenhuma história. Eu sei que elas existem, porque eu também ouço o murmúrio do vento que as traz. Acho que você deve perguntar à águia. A águia é um animal muito sábio. É o único que tem a coragem de olhar o sol nos olhos, de frente. Com certeza há muita sabedoria com a águia. Ela deve saber onde estão as histórias. Mas a Nendaba agradeceu ao elefante e voltou para sua casa. Afinal, a noite estava chegando. Quando ela contou para o marido, eles logo pensaram: ah, logo cedo a águia vem caçar na praia. Você vai encontrá-la lá. Assim, eles dormiram mais uma noite, sem histórias. Mas no dia seguinte, logo cedo, ela se pôs a caminhar para a praia. Viu as águas se agitando, porque os animais estavam vindo à sua caça. Os peixes que findam a noite na beira d'água eram um prato cheio para as aves que mergulhavam a pegá-los. E nisso vinha vindo a grande águia. Vinha vindo e abocanhou um peixe nas águas. Porém, Mazanendaba pegou justamente esse momento. E quando a águia vinha vindo pegar o peixe e colocou no seu bico, Mazanendaba gritou: ei! A águia levou um susto. E como ela levou um susto, abriu o bico e o peixe caiu. A águia ficou furiosa. Você me fez perder meu almoço. Ora essa! Espero que você tenha uma boa justificativa para isso. Mas a Nendaba desculpou-se. Não era o que ela queria. Me desculpe, por favor, águia inteligente. A águia ficou envaidecida de ser chamada de inteligente. Logo baixou a guarda, parou na praia e perguntou o que Mazanendaba queria. Mazanendaba então contou-lhe sua angústia de ouvir o vento soprar histórias e não ter nenhuma. A águia então ouviu atentamente e disse: ah, as histórias existem sim. E elas estão no fundo do mar. O fundo do mar guarda todas as histórias. É lá que você tem que procurar. Mas a Nendaba ficou desesperada. Como é que ela ia encontrar as histórias no fundo do mar? O mar é tão vasto, tantas criaturas estão nele, e ela não teria condição de chegar lá ao fundo. Ao que a águia então lhe disse: volte para sua casa, venha amanhã de manhã, eu trarei um amigo que lhe levará. Assim ela fez, voltou para casa feliz da vida. Contou para o marido, para os filhos, e eles logo começaram a imaginar quem será que viria. No dia seguinte, logo cedo, Mazanendaba estava de novo na praia e viu chegar ao longe a grande águia. A grande águia vinha acima nos céus e no mar vinha um golfinho lindo, carinhoso, com um olhar daqueles que a gente reconhece como um irmão. Quando eles pararam próximo à areia, a águia disse a Mazanendaba que subisse no dorso do golfinho e fosse com ele mar adentro. Quando ela subiu no dorso do golfinho e se pôs a navegar nas suas costas, quanto encanto ela viu naquelas águas! Tantos peixes, tantas criaturas, tantas folhagens diferentes. Ficou encantada com aquele universo. Ela aprendeu a respiração e ele foi entrando mar adentro com ela.
cada vez mais baixo, cada vez mais baixo, cada vez mais baixo. E quando eles chegaram ao fundo das águas, ela espantou-se porque esperava que o fundo das águas fosse escuro, mas não. Quanto mais eles desciam, mais claridade vinha. Quando ela chegou ao fundo das águas, ela viu se aproximarem as pessoas que moravam ali. O povo das águas tinha os olhos brilhantes, brilhantes como estrelas. O brilho dos seus olhos trazia a claridade que fazia tudo iluminar-se. Ela então foi levada ao rei e à rainha do povo das águas. Contou a eles que queria as histórias, que a águia havia dito que eles tinham as histórias, que ela queria tanto contar para ninar seus filhos. O rei e a rainha receberam com muito carinho, mas disseram: o que você vai nos dar em troca? O que você vai nos dar em troca? Ela era uma pessoa humilde. Não tinha condição de presentear um rei e uma rainha. Logo ela se entristeceu e disse isso aos reis. Ao que o rei sorriu e lhe disse: ah, nossos valores realmente são diferentes. Não peço nada que você não possa trazer. Apenas gostaria que você trouxesse uma imagem. Uma imagem que nos mostrasse para onde vão as nossas histórias. Afinal, nós não podemos sair daqui, mas gostaríamos de saber como é o lugar onde você mora. Mas Anendaba, então, logo entendeu o que tinha que fazer. Pediria para o marido, Zenzele, esculpir sua casa, sua família, os rostos deles. E assim eles saberiam para onde iam as histórias. Na hora, então, ela agradeceu, subiu no dorso do golfinho e foi de volta para casa. Combinou com o golfinho que dali a 3 dias ela estaria de volta. Assim, quando ela chegou em casa, foi recebida pelo marido e pelos filhos. Quando contou ao marido, ele pegou um grande pedaço de madeira e se pôs a esculpir. Esculpiu primeiro a casa em que viviam. Entalhou nele os rostos de cada um, do marido Zenzele, da esposa Mazanendaba, dos filhos. Colocou inclusive alguns animais que povoavam a região. Ficou lindo. Quando ele estava quase pronto, a grande águia veio vindo, olhou aquilo e disse: ah, eu também quero aparecer no quadro. Afinal, também quero ser vista, também quero que eles saibam que eu ajudei. O marido, então, colocou a grande águia lá. O quadro ficou um encanto. Ele, então, prendeu o quadro às costas de Mazanendaba. Ela, então, esperou o golfinho e desceu novamente. Desceu, 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 desceu às profundezas das águas. Quando ela chegou lá e mostrou o quadro, o povo das águas ficou encantado. E logo veio à sua frente, trazendo um presente muito valioso, embrulhado. Quando Mazanendaba foi abrindo, seus olhos foram se enchendo de encanto. Ela nunca tinha visto coisa tão bonita, tão preciosa. Era uma grande concha. E dentro dessa concha estavam guardadas todas as histórias. Bastava que ela colocasse a concha ao ouvido, que a concha lhe sopraria uma história. Assim, Mazanendaba agradeceu, subiu no dorso do golfinho novamente e voltou para casa. Quando ela chegou em casa, o marido, os filhos, os animais, todos estavam à sua espera. Quando a noite chegou, a fogueira se ergueu, eles se sentaram para escutar histórias.
E ela então colocou a concha no ouvido. Ouviu a primeira história e contou para as pessoas, que logo diziam a ela: mais uma, mais uma. Novamente ela punha a concha no ouvido. Ouvia mais uma história e contava para eles. E como ela foi contando para todo mundo, as pessoas e os animais foram reproduzindo as histórias. De repente, as histórias saíram da pequena vila onde ela morava e foram para outra vila. Saindo da pequena vila vizinha, foram para outra, depois para uma cidade. Depois se espalharam pelo continente africano inteiro, até sair do continente e chegar nos outros continentes, vindo parar aqui, onde eu conto a vocês. Que foi assim, através da astúcia de uma mulher e da grande concha, que as histórias vieram parar sobre a terra. Não é um encanto de história? Essa e outras histórias você encontra nos livros. Você, quando tudo retornar, procure os livros da sua escola, converse com seus professores, pesquise. E mais do que isso, compartilhe. Porque quanto mais a gente ouve histórias e mais a gente compartilha, mais elas se multiplicam. E a gente aprende muito ouvindo uma história. Essa história veio da África, mas há histórias em todos os lugares do mundo. Onde o ser humano habita, as histórias proliferam. As histórias nos ensinam muitas coisas. Eu sei, por exemplo, que essa história veio da África, que é o continente originário de onde todos nós viemos. Que ela foi sendo contada em vários lugares e que, portanto, de cada lugar que ela vem, ela tem um elemento diferente. Porque cada um conta de um jeito, quem conta um conto, aumenta um ponto. E isso vai trazendo variações e vai agregando as características dos lugares de onde vem a história. Eu posso aprender muito sobre a geografia de um lugar, sobre os costumes de um lugar, sobre a história, sobre os valores, ouvindo as histórias de cada povo. Pesquise-as e compartilhe com as pessoas. Como você sabe, todo este movimento está no começo. E muitos alunos ainda não têm acesso a isso aqui. Se você conhecer alguém que ainda não está participando desse processo, que ainda não está entendendo, conseguindo conhecer, compartilhe. Compartilhe o que você está aprendendo. Compartilhe as histórias, compartilhe os conhecimentos que os outros professores têm trazido. Assim a gente vai formando uma rede, ampliando as possibilidades, como na história que eu acabei de contar. As histórias vieram da concha de uma forma e foram tomando outras, conforme elas foram sendo contadas. Assim você também pode fazer e ajudar as pessoas. Tá certo? Eu agradeço imensamente a oportunidade da palavra tão preciosa a quem conta histórias. Porque para que eu conte histórias, alguém precisa estar disposto a ouvi-las. Então, agradeço muito e espero que vocês tenham gostado desta e de tantas outras que vocês têm ouvido aqui. Mas espero mais ainda que vocês ampliem o conhecimento de vocês, buscando então outras histórias. Muito obrigada e até a próxima.